Alexandre de Moraes rejeita o recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro reclamou da decisão de Moraes e aí Claro. escreveu lá, perseguição sem fim. E ainda relatou aí a multa de R$ 400 mil definida pelo TSE. Tem a ver com o 7 de setembro, até eu não sei se a gente tem aí o Bolsonaro em Copacabana, no 7 de setembro, com aquela multidão e tudo mais, e que foi considerado aí um ato de campanha pelo Alexandre de Moraes, né? Um ato de campanha Sim. que o Alexandre de Moraes Foi. falou, um showmício aí, ó. Essa imagem aí que eu acho importante para ilustrar essa decisão do Alexandre de Moraes, dizendo que não, mantém a inelegibilidade de Bolsonaro e de Braga Neto por conta desse ato aí. Vamos entender melhor essa decisão de Moraes. Tio Rei vai explicar. Vamos falar sobre o caso Marielle. Bom, o que tem de novidade no caso Marielle? Na verdade, a novidade veio do vídeo da delação do Rony Lessa. É muito forte. Eu achei de extrema gravidade, porque assim, uma coisa é a gente lê a respeito da delação, né? Outra coisa é a gente vê ele falando isso. Né? Nessa delação que foi divulgada ontem pela TV Globo, do Fantástico, ele diz, o Rony Lessa, que ele foi chamado não para matar a Marielle, mas para ser sócio dos irmãos Brazão, né? Falou assim, me apresentaram ali uma sociedade. Lessa falou em delação que os mandantes ofereceram milhões de reais de lucros com a morte de Marielle, do motorista Anderson Gomes, porque ele ia cuidar de uma milícia, além também de oferecer um loteamento ali, na zona norte do Rio de Janeiro. E aí ele conta detalhes de quais eram essas ofertas. Algo extremamente grave que traz um pouco mais de detalhes sobre as investigações do caso da Marielle. Bom, vamos falar desse ataque aéreo de Israel ao campo de refugiados no sul da faixa de Gaza. Isso é também de extrema gravidade. A comunidade internacional tem se manifestado, condenou o bombardeio. Tem, segundo as informações, inclusive do Hamas, é que há vários mortos e feridos nesse ataque, principalmente mulheres e crianças, mais uma vez. Eles falam em 45 mortes, pelo menos, 65 feridos. Haja a reação de líderes mundiais, como o presidente da França, condenou os ataques. Aqui no Brasil, quem se manifestou até o momento foi o ministro Silvio Almeida, o ministro de Direitos Humanos, falou inclusive em genocídio. E aí a cobrança forte para um cessar-fogo imediato. Né? Uma cobrança que já vem sendo feita, mas que até agora nunca foi atendida por Israel. Bom, esses são alguns dos nossos assuntos. Tem também aí a denúncia de golpe que o dono da Havan está sofrendo, Luciano Hang, Quem denunciou. diria, né? Que? Quem diria? Quem diria? Ele é alvo aí segundo ele, né? Foi até no Fantástico também que ele falou, usando a voz dele para pedir doações ao Rio Grande do Sul. Ele diz que não é ele, diz que mais de 5 mil consumidores acreditaram em anúncios feitos por mais de 600 sites falsos. E é muito maluco porque essa reclamação do Luciano Hang vem nesse caldo gigantesco que é essas fake news relacionadas ao Rio Grande do Sul. Tem essa também aí falando de doações, pedindo doações em nome de outras pessoas. Bora começar, tio Rei, bora começar nosso programa. Explica pra gente, que decisão foi essa de Alexandre de Moraes? Bolsonaro fala que é uma perseguição sem fim. O Perseguição? Bolsonaro, eu quero agradecer ao Bolsonaro, porque eu escrevi um texto a respeito hoje, né, de madrugada, e falei que, na verdade, eles fazem isso apenas para alimentar o discurso de que Bolsonaro está sendo perseguido e assim esquentar as redes sociais. Bolsonaro vai e faz justamente aquilo que eu achei que ele fosse fazer, que eu canto ali no texto, né? E o texto eu digo, Moraes diz não a Bolsonaro, cuja tática mira uma inconstitucional anistia. Vamos entender, isso é uma chicana, acaba se transformando numa chicana pelo seguinte: o que é uma chicana? Chicana é quando você usa o tribunal apenas para fazer onda, para fazer marola, para fazer política e não por uma razão justificável do ponto de vista técnico e tal. Vamos lá.
Bolsonaro tem duas condenações à inelegibilidade no TSE. Aquela dos embaixadores, fazer reunir os embaixadores para denunciar o sistema eleitoral e tal. E essa já não tem mais recurso, acabou, não tem mais recurso. Esgotou, está condenado, condenado, condenado está. Supremo já avaliou e tal. Fim, está inelegível. E há essa segunda, né, que é a do 7 de setembro. Essa ainda há recursos possíveis. Um dos recursos é o recurso extraordinário que tem de ser impetrado inicialmente via TSE, que faz o juízo de admissibilidade. Cabe levantar questões ao Supremo. Veja só, nessa fase, você não lida mais com a análise dos fatos, você não pode revisar provas, nada disso. Você tem que alegar alguma questão de natureza processual. E o Alexandre, e como é o TSE que faz a admissibilidade, o Alexandre disse não tem nenhuma questão processual aqui, não existe razão para pedir, portanto, não. Era a coisa mais óbvia do mundo. Não tinha nada mais óbvio do que isso. E aí resta um último recurso, uma última saída, que é entrar com recurso diretamente no Supremo, que também será rejeitado. E pronto. E também isso está liquidado. Veja só, eles não tinham esperança nenhuma de ganhar, eles sabiam que não iam ganhar, eles sabiam que ia ser recusado. Nada, nada, zero, 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 porque não tem, insisto, como nem mesmo se pode rever provas, só se vai ver se tem algum erro formal, alguma questão processual, como havia no caso do Lula, por exemplo, na condenação do Supremo, né? Na condenação nos outros tribunais. Quando chega ao Supremo, o Supremo vai analisar ali, o que se analisou ali é se havia questão de natureza processual, e havia. Sérgio Moro não era o juiz, depois teve a caso da suspeição, que aí foi vista a segunda turma. No caso de Bolsonaro, não tem nada. Mas então por que ele faz isso? Para manter a turma agitada, para ele poder fazer o vídeo que ele fez hoje, para ele poder acusar a perseguição. Porque o objetivo, na verdade, não é mudar a decisão do Supremo, é manter a turminha na ponta dos cascos, para pedir aí sim a anistia. O que eles querem é a anistia. O que eles querem é o Congresso votando anistia de Bolsonaro e da turma condenada do 8 de janeiro, pelo 8 de janeiro. É isso que eles querem, né? E no caso do 8 de janeiro, ainda eles falam: o que for dano ao patrimônio, sim ou não, dano ao patrimônio, não já se viu, mas dano ao patrimônio dá uma pena super pequena, ninguém ficaria preso, né? E aí até eles falam em ter um candidato à presidência da Câmara que se comprometa com a tese da anistia. Vamos lá. A anistia é uma das prerrogativas do Congresso Nacional. Só o Congresso pode anistiar pessoas. O presidente pode conceder a graça, como Bolsonaro concedeu para o Daniel Silveira. O perdão presidencial, a graça. O que é que o Supremo fez ali? Será que a graça pode ser concedida assim, é uma troca? Ah, não, o presidente discordou do julgamento, ele vai lá e concede a graça. O Supremo disse não. Você não pode usar a graça como desvio de finalidade, né? Isto é, para proteger o seu grupo, para proteger a sua turma e para transformar a presidência da República numa corte revisional do Judiciário. De sorte que o Judiciário agora deixa de ser na sua esfera, né? O Supremo deixa de ser a última instância e passa a ser o presidente, porque baixou lá o faniquito no presidente e falou: vou revisar. A mesma coisa em relação à anistia, caso ela venha a ser aprovada, que eu duvido. O Supremo vai dizer não. Vocês estão aprovando a anistia por quê? Qual é a razão da aprovação da anistia que não seja a proteção
a um grupo de aliados e a decisão de fazer com que um poder invada a esfera de outro. Então, tanto a graça é uma prerrogativa presidencial? É, mas não pode haver desvio de finalidade, tá certo? A anistia é uma prerrogativa do Congresso? É, mas não pode haver desvio de finalidade. Eles sabem que não tem a menor chance deles reverterem na elegibilidade do Bolsonaro via TSE, STF, que agora é o que resta, né? Não há, não vai acontecer. Mas como é que eu mantenho esse tema quente? Eu mantenho esse tema quente recorrendo enquanto eu puder recorrer, né? Então agora o Alexandre negou, o Bolsonaro vai para as redes sociais e fala, fazendo um arzinho irônico assim e tal. Hã? Tá vendo a perseguição e tal, sabendo que não vai acontecer, sabendo que não iria acontecer. Como ele sabe, é claro que a defesa dele vai apelar depois ao Supremo diretamente, que pode, vai apelar diretamente ao Supremo e vai perder de novo, né? E aí começa então a pressão pela anistia. Hum? Acho que não passa. Agora, querida, né? É, em certas esferas se espera quase tudo, né? Então, enfim, pode ser, mas se acontecer, obviamente o Supremo vai falar é inconstitucional. Mais uma briga que se abre. Bom, enfim, é do jogo, né? É do jogo.